não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! O que Newton e outros descobriram foram apenas hábitos da natureza, ou seja, hábitos bastante duráveis, mas limitados, que, vamos dizer, você observa que estão em vigor em certos campos da natureza durante algum tempo. Para que se você sair um pouco, ir para uma escala um pouco maior ou um pouco menor, as coisas já não são assim. E até numa escala microscópica as coisas podem funcionar com uma imprevisibilidade absolutamente alucinante e até de maneiras contraditórias, como observou depois a mecânica quântica. Então, o que aconteceu na entrada da Idade Moderna foi uma divinização, tá certo? Das constantes naturais, erigidas, então, em leis eternas. Então, à medida que se observa que essas constantes falham ou mudam, o que acontece? As pessoas perdem confiança no método científico, né? E então entram num estado de espírito absolutamente desesperador e criam então o pós-moderno, o desconstrucionismo, etc, etc, onde você não tem mais a que se ater, onde não há mais uma realidade, quer dizer, a realidade do sentido já foi desmentida porque eles são mutáveis. Agora as leis da natureza também são mutáveis, então, aquele negócio do Milor Fernandes, Deus morreu, Marx morreu e eu mesmo não estou me sentindo muito bem. Então, mas é evidente que esse estado de espírito desesperado, de ceticismo, que invade, então, os críticos modernos da ciência moderna, ele tem como base justamente a confiança cega que foi atribuída ao método científico-matemático na entrada da modernidade. Para quem estudou bastante Aristóteles, essas variações todas, esses imprevistos todos, na verdade não são tão imprevistos assim, a gente já sabia que era assim. Aristóteles dizia, simplesmente não é possível que a natureza obedeça sempre constantes matemáticas. Ela pode obedecer de vez em quando, mas não é garantido. Acontece que quando, na entrada da modernidade, se descobriu que a astronomia de Aristóteles tinha alguns defeitos, entre aspas, eles jogaram fora a física de Aristóteles inteira, o que foi uma burrada, porque a física de Aristóteles não era uma física, era uma metodologia geral das ciências, e pior, é a melhor que já se criou, e inclusive foi curioso que na celebração que se fez de 1500 anos de Aristóteles na Unesco, eu não lembro exatamente que ano foi, eles publicaram as atas, um negócio grosso assim, havia ali uma descoberta unânime, que dizia, olha, essa física não é uma física, ela é uma metodologia geral das ciências, e é assim que tem que ser lida, e se você lê apenas como uma física, você não vai entender. Isso quer dizer que, mesmo que os detalhes físicos estejam errados,
tá certo? O corpo da teoria continua. E a objeção de Aristóteles ao método matemático vem a ser confirmada pelo próprio método matemático, né, quando ele descobre coisas como a teoria quântica, a teoria do caos, etc, etc. Ou seja, o velho Aristóteles estava certo, quer dizer, a natureza não obedece necessariamente a essas constantes matemáticas, e mais ainda, ela muda. Ela é, de fato, o reino da mutabilidade. Nem tudo muda na mesma velocidade, o que seria impossível. Se tudo mudasse na mesma velocidade, não haveria mudança alguma, porque, ou pelo menos nós não poderíamos perceber, não porque nós estaríamos mudando no mesmo ritmo das coisas e não perceberíamos nada. Então, se percebemos a mudança, é porque a mudança também muda internamente e você tem vários ritmos ou várias velocidades diferentes nos vários processos. E justamente esta diferença de velocidade é o que nós chamamos mudança. Então, a definição da natureza como o mundo da mutabilidade, ela é imbatível. Ela está certíssima. E só podemos compreender imutabilidade num reino transcendente da eternidade e do infinito. Tá certo? Como é que essas coisas se tornaram, vamos dizer, invisíveis para tantas e tantas gerações de cientistas e filósofos que agora as redescobrem com enorme surpresa e alguns com um sentimento de terror ou de desencanto? Nós temos que estudar isso no próprio desenvolvimento da técnica lógica, que é uma das condições do método experimental moderno. E aí nós observamos que esse desenvolvimento foi enorme entre os séculos XII e XIV, dentro, quer dizer, do desenvolvimento da escolástica. E este mesmo desenvolvimento provoca certos efeitos que, na época, ninguém poderia ter previsto e que muitos nem mesmo entenderam. Vendo aqui, o ensino medieval, ele começa nas catedrais e nos mosteiros, por volta do século XI. No século XII, este ensino, nas escolas chamadas monacais e escolas catedrais, havia chegado a uma perfeição tal que frequentemente levava o apelido de a inveja dos anjos. A característica mais fundamental da educação que ali se dava era a unidade absoluta entre as disciplinas intelectuais e a vida religiosa. Se vocês lerem o livro do Hugo de São Vítor, Didascalicon, que é, vamos dizer, a expressão escrita mais famosa desse período, e que é, por meu gosto, um dos 10 livros fundamentais da humanidade, vocês verão que para Hugo, nada estava fora da devoção religiosa. Por exemplo, o ensino frequentemente começava, vamos dizer, com a lógica e a matemática e evoluía depois não só para a teologia, mas para as disciplinas práticas, como a engenharia, a navegação, o comércio, etc, etc, etc. Hugo dizia que estas disciplinas, todas elas existem para aliviar a miséria do ser humano. Miséria que ele chegou através da queda. Então, a queda de Adão e Eva havia transformado o ser humano, vamos dizer, num bichinho desamparado. Na verdade, o mais desamparado dos bichos, porque o ser humano ele nasce totalmente indefeso e para ele adquirir o mínimo de conhecimentos necessários para ele poder sobreviver, isso aí passa pelo menos uma década e meia. Quando você observa outros animais, né, você vê, por exemplo, uma leoa, os leõezinhos nascem uma semana depois já estão acompanhando a mãe
e aprendendo a caçar. Quer dizer, em um mês eles aprendem tudo que é necessário. Né? Outros são mais rápidos ainda. Né? Ao passo que o ser humano não, ele necessita, vamos dizer, de cuidados que nenhuma outra espécie animal necessita. E isto, vamos dizer, mostra a sua condição de miséria. Para aliviar essa miséria é que se criaram os ofícios e as técnicas. Portanto, a prática desses ofícios fazia parte da devoção religiosa. Né? Quer dizer, faz parte do amor ao próximo. E nessa perspectiva eram, então, ensinados. Né? Então, até hoje, a obra do Hugo é uma grande inspiração para nós. Porque você vê, por exemplo, ali, eu estava falando da apologética, eu digo, mas a apologética não faz sentido nenhum, porque, de certo modo, tudo é apologética. Se você está estudando engenharia, você está fazendo apologética. Então, vamos dizer, a apologética como doutrina separada, como atividade separada, distinta, com identidade própria, simplesmente não existia. Né? E no conjunto de disciplinas que ali se ensinavam, não havia nada fora do cristianismo. Quer dizer, o objetivo final eram as virtudes contemplativas. Tá certo? E cada indivíduo que entrava ali, ele entrava numa sequência, né, de estudos e práticas que deveriam, em última análise, conduzi-lo à contemplação espiritual, se ele fosse capaz disso. Se ele parasse antes, tudo bem, ele foi até onde deu. Tá certo? Mas o trajeto dele só é explicado em função do objetivo final. Aconteceu que em 1215, aliás, ao mesmo tempo que Hugo estava desenvolvendo isso, nos mosteiros e catedrais, estavam se formando as universidades. Né? As universidades que eram grupos de aficionados que, por amor ao conhecimento, mandavam vir professores do exterior, criavam lá um corpo docente, né? E aos poucos foi se desenvolvendo um currículo universitário, que era diferente do currículo das escolas monacais e catedrais, mas que aproveitava muito dele. Né? E, finalmente, em 1215, o Papa Inocêncio III publica o regulamento da Universidade de Paris e constitui as profissões universitárias. Né? Então, cria a carreira universitária. Então, o ensino universitário era basicamente orientado para a leitura e comentário de textos. Então, conforme o domínio que o indivíduo mostrasse na compreensão e no comentário desses textos, ele ia subindo, né, na escala universitária e, evidentemente, recebia os benefícios do prestígio, da autoridade, etc., etc., podendo até se transformar, vamos dizer, num conselheiro papal, conselheiro imperial, uma coisa assim. Esta ideia da carreira universitária existe até hoje. Você tem um plano de carreira. Tá certo? Na medida em que você tem um plano de carreira, o objetivo do ensino muda completamente. Porque os camaradas que no ensino monacal chegavam ao ponto mais alto, o que eles tinham virado? Tinham virado monges apenas, eles não eram nada socialmente. Né? Não havia, vamos dizer, esta identidade profissional. No momento em que se constitui o plano de carreira universitária, o objetivo muda completamente. Ou seja, o alvo da educação já não é interior, mas é obter o sucesso numa carreira. Então, a primeira mudança que se observa é que os porta-vozes desse ensino já são muito diferentes dos anteriores. Não é um monge falando para outro monge. É um professor falando a uma corporação de alunos. Então,
ele está ali não como um indivíduo humano, mais uma alma cristã que está se esforçando para chegar, vamos dizer, às perfeições evangélicas, mas simplesmente ele é um papel social diante de outros papéis sociais. E o que ele diz não tem que ser provado, vamos dizer, na realidade da sua prática das virtudes cristãs. Tem que ser provado de acordo com os critérios intelectuais da corporação. Quer dizer, ele tem que demonstrar um domínio técnico do assunto e uma certa amplitude de erudição. Mas, pelo próprio fato de que as universidades tinham muito mais alunos do que as escolas monacais, a relação já não é mais de pessoa a pessoa, mas é a relação entre dois papéis sociais. A partir daí você começa a ver que o domínio técnico da compreensão de textos, da análise e da demonstração lógica começa a predominar sobre o objetivo anterior, que era a conquista da virtude da contemplação espiritual. Isto quer dizer que as pessoas que mais se destacam no ensino universitário não são já necessariamente as mais virtuosas, mas são as que dominam a técnica melhor. Então, para aqueles que imaginam que, assim, que o mundo moderno é a origem de todas as corrupções e que nós deveríamos voltar à Idade Média e que tem saudades da escolástica, etc., etc., é bom lembrar isso aqui. Isto aqui, aqueles, por exemplo, que idealizam a universidade medieval, deveriam se lembrar disso. Olha, a raiz da encrenca está ali na universidade medieval. E, não por uma coincidência, aqueles filósofos que produziram ali obras de valor mais duradouro, como São Boaventura ou Santo Tomás de Aquino, embora fossem professores universitários, não eram criaturas da universidade, eles vinham do ensino monacal. São Tomás de Aquino entrou numa universidade como professor, jamais como aluno. Então, eles trazem, vamos dizer, aquele aporte do antigo ensino monacal e com ele fecundam o ensino universitário, dentro da medida em que isso é possível naquela instituição. Porém, o domínio da técnica lógica adquire uma importância tão extraordinária que nós vemos que, aos poucos, as disputas medievais, disputa era um confronto, de dois alunos, cada um defende uma tese, fica um professor arbitrando e no fim ele tira uma conclusão. Então, o desenvolvimento da técnica lógica necessário para as disputas vai se aprimorando de tal modo que a partir de um certo ponto aquilo não tem mais nada a ver com a experiência e a crença real dos indivíduos que estão envolvidos. Ou seja, o indivíduo não precisava acreditar no que ele estava falando. E a sua crença, o seu compromisso pessoal com as suas teses, simplesmente não tinha como ser medido. Porque já não era mais uma disciplina monástica visando a produção da perfeição cristã, mas uma disciplina acadêmica visando a produzir um domínio técnico que fosse considerado, então, admirável pela corporação de alunos e professores. Isto é a origem do que eu chamo de paralaxe cognitiva. Onde os indivíduos já não falam mais em seu próprio nome. Não são almas cristãs que estão confessando. São professores que estão brilhando dentro de uma corporação profissional e que são premiados por isso. Tem ali todo um plano de carreira para o indivíduo ascender socialmente. Então, muita gente que observou a perda intelectual e espiritual que aconteceu na entrada do mundo moderno, intuiu de algum modo
este fenômeno, mas tentou explicá-lo pela prevalência de certas doutrinas. Ou seja, certas doutrinas que apareceram então e que corromperam tudo, como por exemplo o nominalismo. Muita gente joga pedras no nominalismo por causa disso. Né? Eu posso dar como exemplo aqui Richard Weaver, no livro Ideas Have Consequences, esse é um clássico da filosofia americana. O nominalismo era uma teoria que se opunha ao chamado realismo lógico. O realismo lógico é aquele que acredita que os conceitos universais, os conceitos das espécies, expressam realidades efetivamente existentes. O nominalismo, ao contrário, diz que não há realidades gerais, não há espécies, que há somente indivíduos e que os conceitos gerais são, portanto, apenas nomes. Diz aqui o Richard Weaver: a derrota do realismo lógico no grande debate medieval foi um acontecimento crucial na história da cultura ocidental. Daí fluíram aqueles atos que desembocam agora na decadência moderna. Por essa razão, eu me volto para Guilherme de Ockham, fundador do nominalismo, como melhor representante de uma mudança que sobreveio às concepções da realidade naquele momento histórico. Foi Guilherme de Ockham que propôs a doutrina fatal do nominalismo, que nega que os universais têm uma existência real. O seu triunfo tendeu a reduzir os termos universais a meros nomes que serviam à nossa conveniência cognitiva, evidentemente. A questão, em última análise, envolvia o problema de saber se há uma fonte da verdade maior do que o homem e independente dele. E a resposta a essa questão é decisiva para a visão que temos da natureza e do destino da humanidade. O resultado prático da filosofia nominalista é banir a realidade que é percebida pelo intelecto e afirmar a realidade que é percebida pelos sentidos. Com esta mudança, a orientação total da cultura dá uma virada que leva, vamos dizer, que abre a estrada para o moderno empirismo. Então, ele não é o único autor que diz isso, há uma multidão de analistas que culpam o nominalismo e, portanto, o empirismo pela perda do sentido das realidades transcendentes e a afirmação da existência exclusiva dos dados, dos sentidos, né, desembocando, portanto, no materialismo, ateísmo, etc, etc. Eu sempre achei que uma doutrina por si não pode ter um efeito tão devastador, porque, afinal de contas, toda doutrina, tão logo enunciada, ela sugere o surgimento de doutrinas contrárias. Uma doutrina é apenas um elemento numa discussão, e nenhuma doutrina chega jamais a imperar de tal maneira que as suas contrárias sejam excluídas. Tá certo? Então, por exemplo, no mundo moderno, a partir do surgimento do nominalismo, aparecem não uma, mas duas correntes contrárias. Aparece, de um lado, o empirismo, que acredita que somente os dados dos sentidos são reais, e aparece, por outro lado, o racionalismo, que acredita que a estrutura geral na qual nós enquadramos os fatos não é ela própria objeto de experiência e, no entanto, ela determina ou pré-molda o conteúdo inteiro da experiência. Por exemplo, Spinoza chegava a dizer que a experiência nada ensina, ele recusa completamente a perspectiva empirista, é o maior anti-empirista da história, e acreditava que somente a pura dedução racional poderia levar a algum conhecimento. Exatamente ao contrário do que diriam John Locke e outros, o pessoal da escola empirista, né, que a dedução é apenas uma utilização que você faz dos dados dos sentidos. Eu acredito que houve realmente alguma perda, mas não causada pelo conteúdo da doutrina nominalista, porque esse conteúdo foi muito contestado e nunca o nominalismo chegou a imperar de uma maneira absoluta. Então, se ele é apenas uma das correntes que existem,
entre outras, então não podemos culpá-lo de tudo o que aconteceu. Mas, às vezes existem elementos na doutrina que estão um pouco abaixo do seu conteúdo, elementos de ordem puramente formal, e que são, como assim dizer, premissas ocultas, que estas sim se transmitem de geração em geração de uma maneira quase inconsciente, moldando o debate pelos seus dois lados, moldando a cabeça dos seus defensores e a cabeça dos seus detratores por igual, e fazendo com que a discussão inteira tome um rumo infrutífero ou paralisante. E eu acredito que foi exatamente isso que aconteceu com o nominalismo. Ora, muitas das observações que William de Ockham faz contra o realismo, contra os conceitos gerais, são perfeitamente exatas. Nós não temos nada a observar contra elas. Por outro lado, quando ele faz, vamos dizer, a apologia do primado da experiência, eu digo, bom, eu não posso objetar nada contra isso, porque a experiência é aquilo que acontece. E aquilo que acontece, de fato, tem o primado sobre aquilo que eu penso. Não é isso? Então, eu não vejo como rejeitar nenhuma coisa nem outra. Não é isso? Também, vamos dizer, alguns conceitos básicos que William de Ockham usa, me parece que são absolutamente imbatíveis. Por exemplo, a distinção que ele faz entre o conhecimento intuitivo e o conhecimento abstrativo. Ele diz conhecimento intuitivo é o julgamento imediato de existência. Quer dizer, quando você tem a experiência de algo, você sabe que aquilo existe. Mesmo um pensamento. O famoso cogito ergo sum de Descartes não é nada mais do que isso. Quer dizer, ele percebe que ele está pensando e ele percebe, portanto, que o pensamento existe. Esse julgamento imediato de existência, ele é intuitivo, ele não tem a mediação de um discurso. Ele vai diretamente do fato para a afirmação de que o fato é um fato. E o julgamento, o conhecimento abstrativo é um julgamento de inerência, quando percebe que uma coisa é inerente à outra. Isso não é um dado dos sentidos, é uma coisa que você tem que raciocinar para chegar lá. Então, também não vejo nada a objetar a distinção que William de Ockham faz entre o que ele chama de conhecimento intuitivo perfeito e imperfeito. Quer dizer, o conhecimento intuitivo perfeito é a percepção de uma presença. E o imperfeito é a recordação de uma presença. Quer dizer, quando você se recorda de algo que aconteceu, bom, você está apelando ao conhecimento intuitivo, mas ele não está, vamos dizer, o objeto dele não está totalmente presente, ele está presente apenas através de um signo da sua memória, tá certo? Mas o signo tem a confiabilidade do fato que foi a sua origem ou fonte. Então, tem uma série de coisas ali em Guilherme de Ockham que eu não vejo como negar. Quando ele diz, por exemplo, que nós temos a intuição não somente dos objetos sensíveis, mas também existe uma intuição intelectual ou intelectiva, na qual o intelecto toma consciência dos seus próprios atos interiores. Quer dizer, aqui você já tem o cogito ergo sum antecipado em 3 séculos, né? Então, ou seja, eu tenho a consciência imediata dos meus atos de consciência. Tá certo? Eles me são tão presentes quanto um objeto físico que está na minha frente. Do mesmo modo, o objeto físico pode ser recordado num conhecimento intuitivo imperfeito e os meus atos interiores também podem ser recordados num ato de conhecimento intuitivo imperfeito. Acontece que a origem do que nós chamamos propriamente nominalismo, que é tudo que eu estou descrevendo até agora é apenas o empirismo de Guilherme de Ockham, não o seu nominalismo. O nominalismo começa no instante em que, do conceito do conhecimento intuitivo, ele nega a realidade das espécies. Porque ele diz, eu só tenho conhecimento intuitivo de entes individuais. Eu não vejo, por exemplo, eu só vejo um cavalo e não a espécie cavalo. Eu vejo um gato e não a espécie gato. Eu vejo um ato de conhecimento e não a espécie dele, e assim por diante. Então,
se eu não tenho conhecimento intuitivo das espécies, poderia eu ter um conhecimento abstrativo? Ou seja, poderia eu chegar à noção de espécie através de um ato de abstração feito da comparação de vários indivíduos? Ele disse, eu posso fazer isso, só que isso foi feito pela minha mente. Não há nenhum momento em que eu possa perceber a espécie como um dado da realidade. É a minha mente que juntou, né, os vários gatos para compor uma espécie gato. Então aquela espécie gato só existe como uma ideia que eu tenho. Né? É claro que esta não é uma coisa totalmente artificial, né? É um nome que se aplica a vários seres. Tá certo? Quer dizer, é um nome de multiplicidade. Então, diz ele, a única realidade do conceito geral é uma realidade mental, puramente mental. Então, o conceito é apenas o ato do intelecto. Mas acontece que esse ato do intelecto, considerado enquanto tal, também é individual. Existe cada ato do intelecto, é feito num certo momento, num certo lugar, e ele é somente aquele ato. Se eu vejo uma semelhança entre ele e outro ato, eu estou construindo esta semelhança a posteriori. Então, quer dizer, se os conceitos das espécies, dos entes visíveis, é apenas uma construção mental, né, o conceito das espécies de atos intelectuais também é uma construção mental. Né? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho.
Os livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Uns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.